momento que nós estamos passando, Ele é o mesmo Deus e Ele está conosco. E Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Que o Senhor nessa noite venha entrar em cada coração que está assistindo essa live. Que o Senhor nessa noite venha estar conosco. Que o Senhor nessa noite possa receber o nosso louvor. Que o nosso louvor possa chegar até o coração de Deus com um cheiro suave. Participe conosco, chame seus amigos. Participe também pelo Face. Aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Recebe o nosso louvor, meu Deus. Vem mesmo, Senhor, Espírito Santo de Deus. Venha mover os nossos corações nessa noite. Venha encher os nossos corações de alegria por estarmos em tua presença. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Sim, Deus. Você é bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Esvazio de mim. Oh, Deus, Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. sim. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Oh, Jesus. Essa casa é tua, Senhor. Sim, Pai. Nós
deixamos ela para você, Jesus. Aleluia, Senhor. Vem incendiar o nosso coração, Deus. Que esses momentos, Senhor, que nós estamos vivenciando não sejam empecilhos para te receber, Jesus. Aleluia. Que o nosso coração possa estar cheio de ti, Deus. Que nós não deixamos brechas para que o inimigo venha nos transformar, mas nos transforma, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Assim como o Senhor proveu fogo ali, quando Elias foi desafiado, quando Deus foi desafiado pelos profetas de Baal, o Senhor Jesus pode prover o fogo na minha e na tua vida, o fogo do Espírito Santo, um fogo que vem arder em nossos corações pela presença maravilhosa do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Tu provês o fogo.
Espírito Santo de Deus, venha nos encher de alegria, de júbilo na tua presença. Venha nos encher de esperança. Venha encher os nossos corações, Pai, de esperança, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Aleluia. 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 Por mais que nós procuremos encontrar alguma coisa fora do Senhor Jesus, nós não vamos estar satisfeitos. Você quer estar satisfeito? Você quer estar feliz? Busque o Senhor, porque só Ele tem as palavras de vida eterna, como disse Jesus. Oh, Deus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas eu descobri que só o Senhor, Teu rio em mim, só o teu rio, Senhor, me transformei do seu amor, sinto fluir. Sinta o fluir do Senhor nessa noite. Teu Sinta o rio do Senhor fluir em sua vida nessa noite. Oh, oh, oh. sinto Fluir, Senhor. Teu rio de fluir em mim, Senhor. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, me transformei do seu amor, sinto fluir. Teu rio de verdade. Oh, oh, oh. sinto fluir. Eu sinto Deus, Teu rio de verdade. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar de Teu rio de verdade. Oh, oh, oh. Sinto fluir. Teu rio de verdade. Eu quero, Eu quero beber. queremos beber. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu Mais uma rio. vez, Eu quero beber de tuas águas, eu quero, Senhor. eu quero beber da Eu tua quero me saciar, fonte, Senhor Jesus. vou mergulhar Eu quero me no encher, teu Deus. rio. Eu quero me encher, Jesus. Eu quero beber de tuas águas. Eu
beber dela jamais terá sede, Jesus. Eu quero o teu rio fluindo em mim, Jesus, em todos os momentos da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, amados. Aleluias. Quando já poderam sentir o rio de Deus fluindo na sua Aleluia, vida. Jesus. Aleluia. Como é bom, como é agradável, amados, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Oh Deus, como Tu és perfeito, e o Senhor habita no meio dos louvores. Quando a Tua igreja te adora, quando a igreja te exalta, quando a igreja proclama as Tuas virtudes e anuncia a Tua bondade na terra, o Teu nome é engrandecido e a Tua igreja é renovada, a Tua igreja é avivada, ela é edificada, porque quando nós louvamos, nós recebemos do Senhor o renovo, nós recebemos do Senhor a libertação, nós recebemos do Senhor a cura. Quando tua igreja louva e exalta o teu nome, o Senhor vem com poder, vem visitar o teu povo, como se o céu estivesse na terra e como a terra estivesse no céu, né? Unidos, um só louvor, numa só adoração com os anjos, louvando e glorificando o teu santo nome. Amém, amados? Amém, queridos? Mais uma noite nós estamos aqui, né, através dessa live, né, unido como os irmãos, né, em oração, em intercessão, em louvor, em súplica. E eu queria neste momento, antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor, te pedir que você neste momento fechasse os seus olhos. Nós iremos levantar um clamor de intercessão por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão aferidos de alguma enfermidade, pelo Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Nós vamos interceder como igreja, como povo do Senhor. E nós, a palavra de Deus diz, nos garante, nós precisamos andar e viver por fé. Onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aquilo que seria ligado na terra, seria confirmado no céu. Se você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado, neste momento nós iremos unir a nossa fé em oração e intercessão. Pai querido, Pai amado, nós queremos clamar ao Senhor em favor, ó Pai, daqueles, ó Pai, que estão acometidos de enfermidade, aqueles que estão nos hospitais, aqueles, ó Pai, que estão sem, ó Pai, esperança, aqueles, ó Pai, que já receberam uma palavra negativa do médico. Deus, sabemos que o Senhor pode todas as coisas, sabemos que a última palavra vem do Senhor. Ó Pai, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Tua, Senhor Jesus, é a vida, ninguém pode tomar das Tuas mãos. Ó Pai, nossa vida é Tua. Ó Pai, tudo que temos é Teu. Ó Pai, a nossa casa, nossas finanças, a nossa família. Ó Pai, a nossa vida, Senhor, o nosso fôlego de vida pertence a Ti. Nós nos sujeitamos a Ti, mas nessa hora nós clamamos, ó Pai, tenha misericórdia daqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, sobrecarregados, amarrados na enfermidade. Ó Pai, leva agora, Senhor Jesus, e eu ministro a cura. Ó Pai, eu ministro a libertação. Eu ministro, ó Pai, Senhor Jesus, que cada um será, ó Pai, restaurado, ó Pai, no seu corpo físico e também na sua vida, Senhor Jesus, espiritual. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma. Envia os Teus anjos guerreiros agora, Pai, a lutar por nós, a lutar por cada um deles, ó Pai. Oh Deus, Pai, ó Pai, leva esperança às famílias. Leva esperança, leva alegria aos entes queridos, leva fé aos entes queridos agora, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, e recebemos pela fé, ó Pai, o Teu milagre, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia, aleluia, amém. Que bom, irmãos, mais uma vez nós podemos estar mesmo através dessa live, né, compartilhando a palavra do Senhor, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Nessa hora nós iremos compartilhar a palavra do Senhor. E eu acredito que ela vai gerar algo diferente no seu coração, algo inédito. A chuva serôdia cairá na terra seca do seu coração, né? E ela vai frutificar, né? Ela vai prosperar,
ela vai nascer, ela vai germinar, e ela não dará apenas sombra àqueles que passam, mas também ela será alimento para aqueles que dela, né, se aproximam. Amém? Glória a Deus. Sem mais demoras, amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, o capítulo 14, versículo 13, até o versículo 21. Mateus, de número 14, versículo 13, até o versículo 21. Vamos ler todos nessa hora. E ouvindo Jesus isto, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, e os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Jesus lhe disse: eles não precisam partir, dai-lhes vós mesmo o que comer. E eles responderam no versículo 17, eles disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, ele os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Versículo 20. E todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Oh Deus, obrigado, Senhor Jesus. Oh Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Oh Pai, nós sabemos que vivemos, ó Pai, dias difíceis, dias, ó Pai, de aflição, ó Pai, dias, ó Pai, onde nós, muitas vezes, Senhor Jesus, nos inquietamos. Mas nessa noite, ó Pai, eu peço, Senhor, Santo Espírito de Deus, traz quietude ao Teu povo, traz esperança, traz alegria naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor pode fazer no meio do Seu povo. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero iniciar a palavra dizendo a vocês que nós estamos na época dos 5 pães e 2 peixinhos. Nós estamos vivendo esse tempo onde nós podemos presenciar algo diferente, algo inédito. Nós estamos vivendo um tempo que já conversei com várias pessoas e todos disseram: eu jamais pude ouvir um tempo semelhante a este que nós estamos passando, né? E eu, movido pelo Espírito Santo, eu acredito que, Deus colocou essa palavra no meu coração. É o tempo dos 5 pães e 2 peixes. E que tempo é esse, pastor? Que tempo é esse dos 5 pães e 2 peixes? Nada mais é que é o tempo da provisão de Deus na sua e na minha vida. Quantos creem, digam amém. É o tempo de Deus mostrar que Ele cuida da sua igreja, que Ele cuida dos seus filhos, que não é preciso você ficar fadigado, que não é preciso você andar aflito, que não é preciso você se preocupar, com aquilo que vai acontecer amanhã, depois da manhã, no mês que vem. A palavra de Deus diz que basta o seu dia, o seu próprio mal. A palavra de Deus diz que Ele cuida de cada um de nós como um bom pai cuida de um filho que ama. Amém, amados? Então esse é o tempo dos 5 pães e 2 peixinhos. É o tempo de Deus mostrar que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele ama, que Ele é um Deus de misericórdia na face da terra. Amém, glória a Deus.
É o tempo onde Deus vai tirar, vai fazer brotar a água da rocha. Eu creio nisso, irmãos. É o tempo onde Deus vai usar os seus conservos para suprir a necessidade de uma grande multidão que está aflita, que está desamparada, que está sobrecarregada de pecados, sobrecarregadas de falta de esperança, sobrecarregadas de aflição, de amargura, né? de um sentimento de perca, porque nesses dias muitos têm perdido entes queridos, amigos. Mas Deus, nesses dias, Ele vai mostrar que Ele é Deus. Ele vai mostrar que Ele cuida. Ele vai mostrar que Ele leva em consideração os mínimos detalhes da minha e da sua vida. Glória a Deus. Aleluias. E a palavra de Deus, nesses versículos que nós acabamos de ler aqui, né, ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto. Jesus havia ouvido falar do que havia acontecido com João Batista, então ele pega um barco e parte para um lugar deserto. E a palavra de Deus diz que uma grande multidão foi atraída ao deserto para estar com Jesus. Uma grande multidão, eu acredito que está sendo atraída a Jesus nesses dias. Nós não podemos perceber nem mensurar, porque muitas vezes nós estamos dentro dos nossos lares. Nós estamos muitas vezes impedidos, né, de abrir os nossos templos. Mas pelos olhos da fé nós podemos contemplar no mundo espiritual que Jesus está atraindo uma grande multidão como as areias do mar. Deus está atraindo a Ele. Deus está fazendo algo no mundo espiritual que nós não podemos compreender. Assim como Deus falou a Abraão: Abraão, olha as estrelas do céu. Eu acredito que nesses dias, assim como Jesus pegou aquele barco e foi para um lugar deserto, um lugar de solidão, e a palavra de Deus diz, né, que grande multidão saiu a pé atrás de Jesus, porque Jesus atraía aquele povo estava sedento, aquele povo precisava de uma cura, aquele povo precisava de libertação, aquela multidão havia muito tempo, né, passado sem ouvir uma palavra de vida, mas quando Jesus abriu a sua boca, quando Jesus começou a pregar, aquela multidão começou a vivenciar algo diferente na vida de Jesus. E como vivia aquela multidão? No Mateus capítulo 9, no versículo 36, vai dizer: e ele, vendo as multidão, moveu-se de compaixão dela, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Assim vivia a multidão, era uma multidão exausta, né, devido à grande luta, à grande batalha, à opressão do Império Romano. E nós também nos nossos dias, nós temos vivido momentos de luta contra a incredulidade, contra o pecado, contra a doença que muitas vezes assola as nações, né, estão dispersas, né, estão nos leitos dos hospitais, nos 4 cantos da terra. Mas nesses dias, o tempo dos 5 pães e 2 peixes é o tempo onde Jesus está atraindo para si uma grande multidão, uma multidão que está como ovelhas que não têm pastor, mas essa multidão está sedenta para ser pastoreada, essa multidão está sedenta para ser curada. E nós acreditamos que tudo isso pode ser efetuado através do agir, do milagre de Deus na vida dessas pessoas. Quantos creem, digam: eu creio. Aleluia. Multidão estava aflita, desesperados, sem pastoreio. Jesus, nesses dias, como no passado, Ele tem atraído um grande povo, Ele tem curado, Ele tem suprido as suas necessidades, Ele tem consolado, Ele tem pastoreado. Aleluia. Se você tem levado a sua vida em oração, em busca do Senhor nessa quarentena,
Você tem sido pastoreado pelo o supremo pastor das ovelhas, que é Cristo Jesus. Se você tem exercido a sua oração e intercedido em fé pelos enfermos, você tem contemplado também que Deus é poderoso para curar também nos dias de hoje. Grandes são os testemunhos. Nós também cremos também que Deus é aquele que supre as nossas necessidades nesse tempo de escassez, em meio ao deserto. Grandes bênçãos, grandes milagres Deus tem feito na minha vida. Eu acredito também que Deus tem feito na sua vida. Meu irmão, na nossa igreja Batista Rede ao Mar, Deus tem feito maravilha nesses dias. Eu creio pelos olhos da fé. Aleluia. Aleluias. Em João capítulo 6, versículo 44, a palavra de Deus diz que nenhum homem vem a mim, Jesus diz, nenhum homem vem a mim, a não ser que o Pai o atrair. Nesses dias, o nosso Deus está atraindo corações. E o que eu desejo para você nesses dias também, que Deus possa estar atraindo o seu coração. Atraindo ao seu coração a um lugar de deserto, a um lugar chamado quarto, a um lugar muitas vezes chamado uma sala, onde você retira para ter uma intimidade, para ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, a sós com Ele, no meio ao deserto. Com grande multidão, vem também grandes necessidades. Quando Jesus viu aquela grande multidão, e não apenas Jesus viu aquela grande multidão, os discípulos também viram aquela grande multidão. A palavra de Deus diz que Jesus viu a multidão e teve compaixão delas, porque elas estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus começou a curar, Jesus começou a mover, a impor as mãos, a lançar palavras de cura, palavras de libertação, e ali os seus discípulos começaram também a compartilhar daquele momento. E as horas iam se passando, e os discípulos então perceberam uma necessidade na vida daquela multidão, porque a grande multidão, como a grande multidão, também vem uma grande necessidade. E chegando já à tarde, no versículo 15, os seus discípulos aproximaram-se de Jesus e disse: o lugar é deserto, a hora é passada, despede a multidão, para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Aqui os discípulos perceberam uma necessidade da multidão, porque com a multidão existe também uma grande necessidade. Os discípulos não esperavam, não estavam preparados para tanta gente. Meu irmão, esse é um tempo de preparo. Esse é o tempo de você buscar o Senhor, de você deixar Deus atrair o seu coração a estar com Ele. É um momento de você estar só, buscando o preparo, buscando a capacitação, buscando a intimidade com o Espírito Santo, para você se colocar como cooperador de Cristo, para você ver o agir de Deus através da sua vida, para você ser canal de bênção. Mas os discípulos não estavam preparados para aquela grande multidão naquele momento. Meu irmão, se prepara, porque Deus está atraindo, Deus está chamando. Meu irmão, você não tem ideia daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Glória a Deus. Igreja do Senhor, Deus vai salvar a sua casa, Deus vai salvar o seu amigo, Deus vai salvar os seus pais, os seus filhos, o seu marido. Deus vai atrair, mas quando Deus atrair os discípulos, a sua igreja tem que estar preparada, tem que estar na mesma vibe, na mesma visão, no mesmo espírito que Jesus Cristo estava. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração e fala assim: eu preciso estar em um só espírito com Jesus. Aleluia. Jesus é aquele que teve a compaixão daquele povo. Jesus sabia das necessidades daquele povo. E ele começou a agir. Então os discípulos não estavam preparados. Tinha naquele lugar no mínimo 5.000 pessoas. E nós, irmãos, quando nós somos surpreendidos, com aquilo que nós não esperamos, quando nós somos surpreendidos com a virose,
né, uma grande doença que se espalha nos quatro cantos da terra, quando nós somos surpreendidos, como nós reagimos? Como fica a nossa fé? Será que nós perdemos a esperança? Será que nós ficamos afligidos? Quando nós não estamos preparados, quando nós não estamos ligados no coração de Jesus, a nossa tendência é nos preocuparmos, é ficarmos aflitos, é ficar sem saber como agir. Muitas vezes, nesse momento, a nossa fé pode fraquejar. Porque muitas vezes nós temos a tendência de planejar, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas quando nós intentarmos em nosso coração a colocar um simples tijolo sobre uma simples parede, uma construção, nós precisamos pedir a direção ao Senhor. Nós precisamos pedir a permissão ao Senhor. E nós precisamos nos submeter, acima de tudo, à vontade do Senhor. Senhor é aquele que faz todas as coisas acontecer do seu modo, do seu jeito e no seu tempo. Glória a Deus. Com grande multidão vem grandes necessidades. E quando nós percebemos a necessidade, quando nós olhamos as necessidades da grande multidão, isso nos leva a um desejo profundo de responsabilidade. Quando nós percebemos a real necessidade daqueles que nos cercam, nós com o nosso coração ligados ao coração de Jesus, nós começamos também a perceber que nós precisamos nos comprometer com aqueles que nos cercam. Nós precisamos caminhar a segunda milha. Nós precisamos ir além daquilo que nós sabemos, daquilo que nós temos, das nossas forças, das nossas finanças. Nós precisamos começar a viver e agir por fé. O que fazer, amados? Naquele instante, o local não era adequado, deserto. A hora já estava avançada. A provisão era pequena, era apenas 5 pães e 2 peixes. E muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós calculamos, idealizamos, concluímos, não vai dar. Só temos isso, Jesus. Eu sou pequeno, eu não sei falar, eu não sei pregar. Envia outro que é mais capacitado, que está mais pronto do que eu. Meu irmão, essas desculpas têm que acabar em nossas vidas. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós deixarmos Deus atrair o nosso coração. Atrair o nosso coração em unidade. Para que nós possamos ver que a multidão também foi atraída. E a multidão tem grandes necessidades. E com as grandes necessidades da multidão, Jesus exige de nós uma grande responsabilidade. Glória a Deus. No versículo de 16, Jesus responde e joga para os seus discípulos ali, e faz para os seus discípulos um grande desafio. Jesus diz aos seus discípulos: eles não precisam ir, eles não precisam partir, porque Jesus diz essa palavra aos seus discípulos, eles não precisam ir. Jesus vai responder: dai vós mesmos a eles, dai vós mesmos à multidão o que comer. Vocês têm, vocês podem, vocês têm tudo aquilo que é preciso. Sejam bênção vocês mesmos. Não dispersa a multidão. É tempo de você ver o agir de Deus na sua vida. Deus vai atrair as multidão, mas quando Deus fizer, é necessário que você se prepare para que você não dispersa a multidão.
Dai-lhes vós mesmo ao que comer. Jesus disse isso aos seus discípulos. E nós temos que estar preparados, porque Jesus nos desafia nessa noite também a estar preparado para ser canal de bênção, para levar vida, para levar uma palavra de cura, para visitar os enfermos, muitas vezes até mesmo temendo a enfermidade. A palavra de Deus diz, Paulo diz, olha, eu sou menor, mas eu como menor, eu pude orar pelo maior. Eu me fiz servo de todos. Eu como enfermo, orei pelos enfermos. Nós muitas vezes ficamos limitados com as nossas barreiras internas e esquecemos de avançar em fé. E o que nós devemos fazer nesses dias que Deus quer revelar em nós o seu poder, os seus milagres, milagres da multiplicação, milagres da cura, milagres da libertação. Jesus diz no versículo 18, ele lhe diz, traga-os aqui para mim, traga tudo para mim. No versículo 17, os discípulos dizem, olha, nós não temos muita coisa aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes a nossa resposta aos desafios de Jesus é sempre uma resposta negativa. Olha, não temos muito, não podemos saciar a fome de tanta gente. Meu irmão, se prepare que Deus vai fazer. Deus está atraindo. O que nós precisamos fazer? Repete comigo, eu preciso levar tudo que tenho a Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram, né? Foi isso que eles obedeceram à instrução de Jesus. Jesus disse, traga tudo aqui para mim. E os discípulos levaram tudo aquilo que tinham a Jesus. Nós precisamos dar crédito a essa palavra, amados. Nós precisamos dar crédito, né, a essa instrução de Jesus. Nós devemos levar tudo sem reserva ao Senhor. Nós devemos depender de Jesus, porque Jesus sabe o que faz. Nós devemos levar tudo. Nós devemos levar a nossa pequena condição financeira ao Senhor. Nós devemos levar a nossa pequena fé. Nós devemos levar a nossa pequena incapacidade. Nós devemos levar ao Senhor, né, as nossas enfermidades, as nossas dores. Nós devemos levar todos os nossos conflitos ao Senhor, sem barreiras. Nós devemos levar tudo ao Senhor. Nós devemos confiar nele, porque nesses dias ele vai ser o Deus que provê na sua vida. Assim como ele fez com Abraão e seu filho Isaac. Isaac olha para o seu pai e fala, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro, o sacrifício? E Abraão disse para o seu filho, filho, Deus proverá. E nós nesses dias, irmãos, nós temos que entregar tudo a Ele. Devemos levar tudo ao Senhor. A sua incapacidade de vencer no dia mau, de enfrentar essa pandemia. Leve as suas inquietações ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Dependa do Senhor nesses dias. Dependa de Deus. Deixa Deus atrair o seu coração. Deixa Deus atrair a sua visão. Coloque os seus olhos nele nessa noite. Aleluia. O que você deve fazer em primeiro lugar? Dê crédito ao Jesus. Ele cuida de ti. Ele não te desampara. A palavra de Deus diz que nem Salomão em toda a sua glória foi cuidado como Deus deseja cuidar de cada um de nós, como Ele cuida de cada um de nós. Aleluia. Aprenda a depender do Senhor, não dos seus recursos, não da sua sabedoria. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Coloque tudo, a sua casa, a sua família. Coloque o seu ente querido que está enfermo nessa noite nas mãos do Senhor. Leve tudo a Ele.
Em segundo lugar, faça parte desse processo. Faça parte daquilo que Deus quer fazer. Mergulhe. Deixa Deus atrair o seu coração. Faça como Pedro, quando Jesus quis lavar os seus pés, ele falou assim: não, mestre, não lave os meus pés, eu não sou digno. E Jesus diz para ele: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro falou assim: Senhor Jesus, então não lave apenas os meus pés, lava também todo o meu corpo. Mergulhe, meu irmão, deixe-o ser atraído pelo Senhor. Deixa Deus atrair a sua mente, o seu coração. Leve tudo a Ele nessa noite. Assim como a multidão está sendo atraída neste momento. Se prepare, meu irmão, se capacite. E você não é que você precisa de ir para o seminário. Se capacite no deserto, no seu quarto, na sua casa. O maior seminário é o seu quarto. O maior seminário de Deus é o deserto. É quando você passa por momentos difíceis e você começa a depender do Senhor. Aleluia. Faça parte desse processo. Se insira naquilo que Deus vai fazer. Ande debaixo da nuvem do Senhor. Você não precisa criar um rio. Você não precisa criar grandes correntes. Você não precisa, fazer uma grande onda, de avivamento. Nós vemos muitas vezes as pessoas querendo criar uma onda de avivamento. Você não precisa. Você precisa apenas mergulhar naquilo que Deus já tem feito, naquilo que Deus faz. Glória a Deus. Ande debaixo da nuvem. Seja atraído por Ele. Faça parte do processo. Se engaje. Se comprometa. Jesus no versículo 19 diz: e ordenando as multidões para que se assentassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus não distribuiu diretamente o pão às multidões. Deus compartilhou com os seus discípulos. Meu irmão, Deus quer compartilhar coisas maravilhosas nesses dias. Para você. Para você que é discípulo. Para você que se deixa ser atraído por Ele. Para você que o anseia, assim como a corça suspira e anseia pelas águas. Assim, se você não sabe viver sem Ele, Deus vai fazer. Deus vai compartilhar com você mistérios, sonhos, projetos. Deus vai ampliar a sua visão. Deus vai ampliar a sua tenda. Deus vai encher os seus celeiros. Eu creio, amado. Nós estamos vivendo aparentemente um tempo de escassez. Apenas 5 pães e 2 peixes. Mas é um tempo, irmãos, de multiplicação. É um tempo onde as multidões estarão quietas, sentadas, prontas a ouvir aquilo que Deus tem, pronto para receber aquilo que Deus faz, prontos para serem saciados. Porque existe um povo que está sedento, um povo que está faminto, e Deus reparte com a sua igreja, Deus reparte com os seus discípulos essa grande dádiva, essa bênção de a partir dos seus discípulos, a partir da sua igreja, saciar a verdadeira fome que essa multidão precisa. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus vai fazer, irmãos, vai além do que temos. Ele vai além da nossa sabedoria, vai além da nossa força, mas tudo isso Ele vai fazer e vai começar a partir de mim,
E a partir de você, não importa aquilo que você tem na sua casa, não importa se você tem faculdade ou você tem apenas o primeiro grau, né? As primeiras séries, não importa, meu irmão, Deus vai fazer, Deus vai atrair, Ele vai mandar na sua casa, Ele vai mandar no seu trabalho, Ele vai mandar gente bater na sua porta, e você vai ser bênção, você vai sentir o fluir, o rio de Deus na sua vida, e você vai abrir a sua boca, e você vai compartilhar aquilo que Deus já tem feito, no secreto, no deserto, a partir dos 5 pães, na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Deus vai fazer tudo isso para a sua glória, para a glória dele. Aleluia. E todos saberão quão grande é o nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que eles todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobraram tomaram 12 cestas cheios. Meu irmão, o Senhor vai saciar. A palavra de Deus diz em João capítulo 6, versículo 48. João, no Evangelho de João capítulo 6, versículo 48 diz: Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. No versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. No versículo 55 do capítulo 6 diz: porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Meu irmão, existe uma multidão que está faminta pelo verdadeiro pão, pela verdadeira bebida, que é Cristo Jesus. Eles estão quietos, eles foram atraídos pelo próprio Deus, para que através da sua igreja sejam alimentados, sejam curados, que a sua provisão, seja suprida, que a sua casa e o seu celeiro sejam abençoados. Deus usa aqueles que são chamados para fora, a sua igreja. Aleluia. Irmãos, a responsabilidade é uma marca daqueles que são maduros na fé, aqueles que mergulham, aqueles que se lavam por inteiro, aqueles que se comprometem com a grande multidão, e acima de tudo, aqueles que se comprometem com aquele que tem compaixão da multidão, que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. A responsabilidade, irmãos, é característica daqueles que são maduros, daqueles que não desperdiçam a oportunidade, daqueles que dizem sim. Eu tenho pouco, mas aquilo que eu tenho, eu sei que Deus pode fazer naquilo que eu sei, naquilo que eu tenho. Eu tenho pouco, mas a responsabilidade também recai sobre mim. Aleluia. Isso é característica daqueles que são maduros na fé. Deus quer fazer o seu coração amadurecer nessa noite. Seja atraído pelo Senhor ao deserto. Como você tem passado esses dias? Será que você tem apenas estado na Netflix, no YouTube, gastando seus dias com essas coisas? Não se esqueça de estar com o Senhor no deserto. Não se esqueça de que o Senhor atraiu o seu coração para estar com Ele, para fazer de você um grande cooperador para com Ele. Muitas vezes, para multiplicar, primeiro Deus precisa subtrair. Para que Deus multiplicasse os 5 pães naquele momento e aqueles 2 peixes, foi necessário que os seus discípulos abrissem mão daquilo que eles tinham. Você está disposto a abrir mão daquilo que você tem, daquilo que você possui, do seu tempo? Você está disposto a investir o seu tempo em oração, em intercessão, na palavra, na busca do preparo na palavra de Deus? Você está disposto? São características de alguém que busca ser atraído pelo Senhor, que busca crescer, que busca se comprometer, que busca amadurecer a sua fé no Senhor. Aqueles que entendem que para Deus multiplicar, em primeiro lugar, eles têm que oferecer aquilo que têm. Ofereça aquilo que Deus já colocou na sua mão, amados. Não coma a semente. Plante aquilo que Deus colocou na sua mão.
Seja sábio, seja prudente, seja ousado, viva em fé, lance o seu pão sobre as águas, coloque o seu pé para fora do barco, e Ele é aquele que vai cuidar de você. Ele é aquele que vai prover na sua vida. Ele não fica devendo nada a nenhum de nós, amados. Quando contribuímos em fé, reconhecemos e recolhemos sempre mais. Foi isso que aqueles discípulos fizeram. Eles ofereceram o que tinham e depois eles colheram muito mais do que aquilo que eles ofereceram, porque era abençoado por Deus. E tudo que é abençoado por Deus, amado, Deus faz prosperar. Glória a Deus. Sobraram 12 cestos cheios. Meu irmão, Deus vai encher de provisão a sua casa, a sua família. Creia, não tema. Deus não desampara um filho seu. Ele ama e Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que nos ama. Glória a Deus. Aleluia. Deus, para encerrar, amados, Deus sempre faz grandes coisas na terra, mas Ele começa pelas pequenas coisas. Ele começa fazendo através de um pequeno pastor por detrás das ovelhas. E Ele chama, e Ele capacita, e Ele levanta, e Ele envergonha os sábios, os fortes, os gigantes. Deus quer fazer isso na sua vida. Basta ter um pouco de azeite, meu amado. Basta ter uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda. Basta uma pequena nuvem no céu. Basta você ver todas essas coisas e crer que Deus é contigo. E crer que Deus cuida de ti. E crer que Deus zela por você. Deus ama você. Deus sabe das suas aflições. Aquela multidão estava desolada, precisava de um pastor. Você nessa noite pode receber do sumo pastor, Jesus. E através dessa palavra, Deus pode gerar vida. Deus gera vida na sua vida nessa noite. Deus gera cura, Deus gera libertação. Ele vai suprir, Ele vai cuidar, Ele vai levantar, Ele vai curar. Mas você precisa se colocar na brecha, você precisa se comprometer, você precisa usar aquilo que Deus tem para você, colocou nas suas mãos, os seus talentos, as suas finanças, né, o seu tempo. Creia, meu irmão, se capacite em meio ao deserto, não esteja despreparado, se prepare, porque Deus está atraindo e Deus vai fazer. Pai querido, Pai amado, eu oro, ó Pai, pela tua igreja espalhada por toda a terra. Eu oro por aqueles que estão, ó Pai, nessa noite, ó Pai, unido, ó Pai, comigo, ó Pai, em oração, ó Pai, em espírito, ó Pai, clamando ao Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, Jesus. Como o Senhor atraiu as multidões, ó Pai, e elas saíram da cidade e foram ter com o Senhor em meio ao deserto, porque eles estavam famintos, ó Pai. Gera fome, gera sede em meu coração, porque Tu és a verdadeira bebida, Tu és a verdadeira comida, Senhor Jesus. E nós queremos ser saciados nessa noite. Nós queremos, ó Pai, ser cheios. Nós queremos, ó Pai, até transbordar, Senhor Jesus, até transbordar os Teus rios, até transbordar da Tua presença, até transbordar do Teu Espírito Santo, movendo-se no meio do Teu povo, movendo no meio da Tua igreja. Aleluia. Pai, faz através de mim, como a Tua palavra diz, ó Pai, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, ó Pai, mas o Senhor, Pai, é aquele que roga, nos mandou, ó Pai, orar pelo Senhor, para o Senhor da seara, para que enviasse mais trabalhadores. Nessa noite, ó Pai, eu peço ao Senhor, prepara a Tua igreja para serem ceifeiros, porque o Senhor está atraindo. Prepara, Senhor, façam eles enxergar que eles são ceifeiros, que o Senhor conta com cada um de nós. Oh, aleluia. Porque não depende de quem corre, não depende dos nossos dons, dos nossos talentos, mas depende de Deus operar o seu poder. E Deus nessa noite vai multiplicar. Aleluia. Amém. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe a igreja. Estamos finalizando. Eu agradeço ao Senhor
pela vida de cada um. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.